João capítulo de número 6, versículo de número 1 diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. O cabeçalho fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Nesse capítulo de número 6, nós vamos ver o milagre que Jesus fez para uma grande multidão. Isso significa que Jesus ele ainda faz milagre. E nós sabemos que milagre não se explica. É quando o médico ele diz que não tem mais cura, não tem mais jeito, aquela pessoa que está doente. E aí de repente acontece o milagre. E milagre você não vai poder explicar. E nós observamos nessa passagem de João, capítulo de número 6, que fala das multiplicações dos pães e do peixe. Versículo de número 1. Depois disso, partiu Jesus para o lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. Tiberíades era um lugar que precisava de milagre. E Jesus, sabendo que precisava de milagre, a Bíblia diz no versículo de número 3: e subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Depois eu leio o versículo de número 2. Então ele foi para o monte orar, juntamente com os discípulos. E por que ele foi para o monte orar? Oração significa falar com Deus. E Jesus precisava de revestimento espiritual. E como nós conseguiremos revestimento espiritual? Através de oração. Sem oração não tem como Deus nos revestir de poder. Ele sabia que era uma grande batalha espiritual ali na cidade de Tiberíades. Precisava de um grande milagre, que ninguém poderia explicar o grande milagre. Algumas pessoas até ele colocou à prova, como ele colocou Filipe. Lendo mais um pouco eu vou falar sobre a prova que Jesus colocou sobre Filipe. E a Bíblia diz que ele sobe ao monte com os discípulos para orar, porque Tiberíades precisava de um grande milagre. No versículo de número 2, uma grande multidão o seguia. Aí você assim, que maravilha, né? Uma grande multidão seguia Jesus. Mas essa grande multidão, irmão, contando até por dias de hoje, que seguia Jesus, não era seguir Jesus querendo Jesus, não. Ele não queria Jesus. O versículo de número 2 está ali, ó. Uma grande multidão o seguia. Se você ler o versículo 2 todo, você dá para perceber que eles não queriam o Salvador. Eles não queriam o Salvador. Mas pastor, a Bíblia está dizendo que uma grande multidão seguia ele. Sim, seguir todo mundo segue. Ouvir todo mundo ouve. Mas praticar, ninguém pratica. E lendo o versículo 2 todo diz: e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Infelizmente hoje é assim. As pessoas seguem Jesus, não é para andar nos mandamentos de Jesus, não é para seguir os passos de Jesus, não é para ser discípulo de Jesus, é para receber algo de Jesus. O que esse povo queria era que Jesus curasse as enfermidades dele. E quando recebe a cura, tchau, Jesus. Existem pessoas que estão dentro da igreja procurando um emprego e sabe que Jesus, ele pode abrir a porta do emprego. Quando Jesus dá o emprego, vai embora.
Aí está dizendo, uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais e operava sobre os enfermos. Quer dizer, se não houvesse nenhum sinais, nenhuma cura, ele disse, não, não quero só palavra não, só palavra. Se Jesus curar, não é libertação. Curou o quê? A sua carne, mas a sua alma precisa ser liberta. E é um grande perigo em nós seguirmos a Jesus por causa do milagre. Ah, eu vou para certa igreja porque lá tem milagre. O milagre não é libertação. O único que pode libertar a pessoa é o que está registrado lá em João 8, versículo de número 31 e 32. É a única coisa que pode libertar uma pessoa. A pessoa pode colocar a mão na cabeça de uma pessoa, a pessoa vai cair, aí diz, caiu da maca. Tem que gostar de essa manhã, né? Caiu da maca, está liberto? Não, liberto não. O diabo naquele momento até saiu, mas se a pessoa não viver João 8, 31 e 32, acabou. Olha o que diz aqui, ó. Jesus dizia, pois os judeus, cria nele, se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra, irmão. Que do que viada aí, amada sérvia. Então sim, permaneceste em mim, e nas minhas palavras, verdadeiramente serei livre. Porque não adianta a pessoa cair, o diabo saiu, depois a pessoa quando sai na porta da igreja, vou voltar minhas práticas de novo do pecado, o diabo entrou, e a Bíblia disse, não volte a velha criatura a praticar, seja uma nova criatura. Aí batizou a pessoa, né? Simbolicamente, literalmente, o pecado já te foi, você faz o quê? A partir de hoje eu não peco mais, porque a Bíblia manda eu fazer agora assim, 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 e a pessoa não segue, não arrisca a palavra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí a Bíblia diz, amado, que é um grande perigo em você seguir igreja que só tem cura. É um grande perigo, porque cura a sua carne. A oração, o que Jesus está pedindo para que você seja curado é a sua carne. Agora, para você ser liberto do mundo, é necessário você seguir a Escritura Sagrada. Se não seguir a Escritura Sagrada, não adianta, irmão. Não adianta você cair, você vai cair, você vai rodar, caiu, não, está liberto. Aí não vive a palavra. Porque se você for observar o anticristo, em Apocalipse capítulo de número 13, ele vai também fazer sinais e maravilha. Vamos lá? Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 12, olha o que a Bíblia diz aqui. Por isso que há um grande perigo em seguir igreja só tem só milagre. Através da palavra ouvida, do ensinamento, você é curado. Bendito seja o nome do nosso Deus. Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 11, fala sobre a besta que sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como um dragão. Exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que toda a terra, os que nele habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Imagine, o anticristo vai dizer, desce fogo, fogo, vá.
os sinais, levanta paralítico, enfermo seja curado. Ou será que o diabo não pode fazer isso? Se você ler no livro do Êxodo, capítulo 7, do 10 ao 12, a Bíblia diz que Deus fala com Arão e fala com Moisés: vá lá em Faraó e faça um grande sinal lá, pregue a sua vara, jogue no chão e a vara vai virar o quê? Uma serpente. Pronto, jogou a vara virou uma serpente, ele pegou, pensou que ia assustar Faraó, ia impressionar Faraó. Faraó chamou os magos e os astrólogos assim: faça a mesma coisa para mostrar a Moisés. Eles jogaram a vara no chão, a vara também se transformou em cobra. Mas a Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu a dele, mas não fez igual? Igual, pô. Igual. Existem religiões aí, irmão, que também, entre aspas, cura a pessoa. A pessoa entra e sai curado. Porque se o anticristo também, ainda diz aqui mais no versículo 14, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta. Deus disse: eu vou lhe dar poder, besta, para você enganar os que habitam sobre a terra. Deus vai dar poder a Satanás para curar. Está aqui escrito no 14, Apocalipse capítulo 3, versículo 14: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Mateus capítulo 24, a Bíblia diz, sabe o quê? Que se for possível, enganaria até os escolhidos. Aleluia! Então há um grande perigo em você seguir uma igreja por causa que só tem cura, ou correr atrás da cura, de um milagre. Eu estou enfermo, aquela igreja aqui do lado aqui, a igreja aqui do lado, não, a igreja aqui do fundo, a da frente aqui, ela cura, eu vou para lá. A cura pode até acontecer, eu vou orar aqui. Você creu naquele momento, eu orei, aconteceu. Mas se você sair da porta da igreja e voltar à prática do mundo, o diabo, ele entra novamente, a enfermidade vem, entra de novo. Porque se você não viver a palavra, irmão, não tem como Deus continuar com você. Quando você sai da palavra, o Espírito Santo também se afasta de você. O diabo da enfermidade entra dentro de pessoa. Aleluia! Aí a Bíblia está dizendo em João capítulo 6 que era uma grande multidão que seguia Jesus, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo de número 3: Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Jesus, sabendo que em Tiberiade tinha muitas pessoas enfermas, ele disse: vamos para o monte, discípulo, vamos orar, vamos buscar poder, para quando a enfermidade vier, nós estamos cheios. E quando a enfermidade bater na nossa porta, assim, não, nessa porta eu não vou não. Que esses homens, eles buscam constante no monte. Infelizmente, muitos de nós querem buscar a Deus quando a enfermidade bate na porta. Muitos de nós querem buscar a Deus quando o desemprego bate na porta. Busca antes, irmão. Se nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas desempregadas, para nós termos também daqui para ali. Então busca antes. Jesus, antes de chegar em Tiberiades, ele disse: antes de chegar lá, eu vou buscar, eu vou me encher, porque eu sei que o lugar é um lugar sombrio, é um lugar onde tem enfermo, onde tem endemoniado lá, e eu não posso entrar da maneira que eu estou. Jesus não está falando, ele está falando de discípulo: olha, se prepare, viu? Porque eu, Jesus, estou preparado. Será que vocês estão preparados para entrar em Tiberiades? Eu fico observando que existem pessoas que querem fazer o evangelismo, amém por isso, mas evangelismo na rua, e dependendo do lugar,
primeiro você tem que se revestir de poder de Deus. Deus tem que se revestir, irmão. Jesus, para ir em Tiberiade, ele disse: vamos para o monte orar. Mas não foi uma oração de 1 hora. Quando Jesus subia no monte, ele só ia depois que o raiar do dia, de 5 horas, 5:30 da manhã, o sol aparecia. Era oração prolongada. Você procura saber dos crentes se está orando, se o joelho está marcado, não tem nem marca no joelho, apesar de que eu coloco alguma coisa no meu joelho. Isso não significa também que a pessoa está orando. O importante é você estar de joelho, até em cima de uma esponja. Tem passagem da Bíblia que você pode orar até deitado. Tem passagem da Bíblia que você pode orar até sentado. O importante é você estar ligado com Deus 24 horas. Porque o diabo não está brincando não, irmão. A missionária aqui da igreja, Loricé, ela fala constantemente da minha enfermidade. Vocês mesmo veem, quando ela vê que ela está pregando, ela fala: pastor, cuidado. O diabo é doido para me jogar na enfermidade, irmão. Doido para me jogar na enfermidade. E eu preciso fazer o quê? Ir para os montes, entrar no meu quarto, fechar as portas. Porque você está falando: cuidado, Luiz, não dá brecha não, porque ele vai entrar, e ele está querendo entrar. No meu caso, ele está querendo entrar na enfermidade, mas algumas pessoas estão querendo entrar em outra área. Meu Deus! O interessante aqui, tem várias partes aqui dos versículos interessantes, é que vem o versículo de número 2. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, ele subiu ao monte porque tinha que fazer milagre e se preparar para a Páscoa, que era a festa do judeu. Porque foi na Páscoa que ele foi crucificado. Ele disse: rapaz, eu preciso me preparar. Segundo os teólogos, diz que faltava 2 semanas para vir a Páscoa. Ele disse: e essa grande multidão que eu vou multiplicar os pães e os peixes, são essas mesmas multidão que vai dizer: crucifica Jesus e solta Barrabás. Aí ele tinha que subir no monte para se fortalecer, para não ficar irado com o povo. Porque não tem como você não ficar irado, irmão. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, e depois recebe uma punhalada pelas costas. Então quando você ora muito, você não, deu uma punhalada, deixa na mão de Deus. Porque crente não fica zangado, não está nem aí. Fiz pela pessoa e a pessoa me maltratou. Eu estou cheio, rapaz. Tenta me irar, mas não consegue. Quem é cheio é isso. Aí a Bíblia diz: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então ele subiu com 2 objetivos ao monte com os discípulos: para ter poder de cura, para expulsar demônio, e segundo, ele subiu para se fortalecer espiritualmente, porque essa multidão que ele ia alimentar ia dizer: crucifica Jesus e solta Barrabás. Ele recebeu uma punhalada pela costa, que é chamada da ingratidão, a pior coisa que existe, meu. A ingratidão é terrível. Você faz, achando que a pessoa, e o nosso achar que não pode acontecer. Você tem que, eu sei que Deus vai me recompensar. Eu faço pela pessoa, mas ela vai me recompensar. Deus tem que pensar dessa maneira. Não, eu vou fazer porque um dia eu posso passar aquela pessoa. Sim, mas se a pessoa lhe dá uma punhalada pelas costas e não ajudar, você vai ficar zangado com os outros? E o que o diabo quer? Porque uma simples zanga que você tem, você não entra no céu. Porque pecado, muitos pensam que só é prostituição, só é roubar e matar. Se você ficar irado também, indignado, como eu falo direto aqui na Santa Ceia, você não entra no céu. Ah, mas eu fiz tanto, irmão, eu não quero barrar amizade com essa pessoa não, irmão. Você não pode ter amizade com Satanás. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, irmão. A nossa luta é contra os principados e potestades e demônios, irmão. No versículo de número 5, então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão, vinha até com ele e disse-lhe:
a Filipe: onde compraremos pão para este comeres? Jesus estava experimentando Filipe, para ver onde estava a fé de Filipe, onde Jesus fez grandes milagres, e Filipe disse: será que ele pode fazer esse milagre? Como é que ele vai sustentar esse povo? Uma grande multidão que está vindo. Ele vai fazer o quê? Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando, viu uma grande multidão vindo. E ele disse: Filipe, vem cá, olha para lá, uma grande multidão. Ô Filipe, onde compraremos pão para este povo, para eles comerem? Filipe ficou assim. Filipe poderia dizer assim: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Pronto. Não, o Senhor pode todas as coisas. Eu não sei como o Senhor vai resolver, mas eu sei que o Senhor tem algo para resolver. Eu sei que o Senhor vai resolver essa causa. Porque segundo diz que levou 3 dias e 3 noites ali o povo ouvindo a pregação. Então se você leva mais de 12 horas, 8 horas de relógio, você vai sentir fome. E Jesus disse assim: Filipe, vai falar uma multidão. Ô Filipe, como é que vai resolver esse problema aí? Vai alimentar esse povo como se aqui não tem comida? O versículo de número 6: mas dizia isso para experimentar. Jesus estava experimentando Filipe. Jesus está dizendo assim: ô Filipe, eu estou experimentando você, rapaz. Você anda comigo e não acredita em milagre? Eu posso todas as coisas. Você, Filipe, é uma pessoa limitada. Eu sou ilimitado. Eu sou igual ao meu pai. Meu pai disse: acha a luz apareceu, o sol apareceu. Só com a palavra. Ô Filipe, se eu disser assim, aqui tem um cara de pedra aqui, Filipe. Tem. Se eu disser assim: pedra se transforma em pão aí, vai tudo se transformar em pão. Eu estou experimentando você. Você anda comigo e não acredita em mim. E existe pessoas dessa maneira, irmão. Vem para a igreja, lê a Bíblia, até mesmo louva, até mesmo prega, mas não acredita em Deus na hora, quando a coisa aperta. E Deus mandava dizer para a igreja, quando eu estava meditando: Deus ainda continua sendo Deus de milagres. Eu meditando lá em casa e também no trabalho, Deus mandava dizer assim: não fique apavorado nem apavorada. Ele mandava dizer assim: que o pouco com Deus é muito. E Ele vai fazer esse pouco se multiplicar. Ele mandava falar isso para a igreja. Aleluia! Mas dizia isso para experimentar Filipe. Olha o que diz: porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus diz assim: rapaz, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu vou fazer, mas vou experimentar Filipe para ver. E Filipe abre a boca. No versículo de número 7, Filipe respondeu a Jesus: 200 dinheiro de pão não me basta, Senhor. E vem ele dizendo: Senhor, se tivesse aqui 200 dinheiro e comprasse de pão, não tinha como alimentar esse povo não. E ele dizia assim: Senhor, eu ando com o Senhor, eu creio no Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer um milagre para sustentar esse povo, mas eu creio no Senhor. Então está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Não, vem ele querendo botar palavra na boca de Jesus. Jesus, se tivesse 200 de dinheiro aqui, ia comprar tudo de pão. Mesmo assim não dá para sustentar esse povo. Irmão, para de limitar a Deus com suas palavras. Deus não vai dar certo. Deus, eu acho que não vai dar certo não. Para de falar essas coisas, irmão. Quando a coisa apertar, diz assim: Deus, tu sabe todas as coisas, vou dormir e eu sei que o Senhor vai resolver meu problema. Porque quando você abre a boca, o céu se fecha. O céu é fechado. Aí a Bíblia diz: Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiro de pão não lhe basta, para que cada um dele tome um pouco.
Aí a Bíblia diz que um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: aí André entra. Porque ele viu, André, que o que Filipe estava falando não tinha nada a ver. Porque Jesus era Jesus. A Bíblia diz que Filipe, vendo, tomou a palavra da boca de Filipe. André tomou a palavra da boca de Filipe e dizendo, no versículo 9: está aqui um rapaz, está aqui uma criança, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Mesmo assim, ele apresentou o menino para Jesus. Mesmo assim, ele disse: mas Senhor, na lancheira do menino aqui que a mãe trouxe, porque o menino ia estar com fome, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aqui está, Jesus. Mas ele pega e fala: mas o que é isso para tantas pessoas, Jesus? Então dá para perceber aqui que não foi o próprio André que trouxe o menino. O próprio Espírito Santo trouxe o menino, porque criança, irmão, ele crê. Uma criança de 7 anos, se ela tiver em um primeiro, ou segundo, ou terceiro, até no 10º andar, e o pai chegar, não sendo o pai, assim, se jogue, ele não acredita que vai segurar ele. Mas se for o pai, diz assim: se jogue que eu vou te pegar, ele acha que o pai é super-homem, e ele se joga. Então aquela criança disse: não, eu vou entregar a Jesus meu lanche, e eu sei que ele vai multiplicar e vai dar para todo mundo, porque é a inocência da criança, e precisamos ser inocentes dessa maneira, em acreditar que o pouco se transformar em muito. No Velho Testamento nos fala a respeito de uma mulher viúva, conhecida dentro da igreja, e que nós devemos colocar em prática. Foi Eliseu. Ela falou: o que você tem aí? Ela disse: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite aqui, fazer um bolinho e nós vamos passar fome no outro dia. Não, faça primeiro para mim. Fez. Mas ainda sobrou um pouco, ainda sobrou mais o quê? Só tem só um pouquinho de azeite. E disse: esse pouquinho eu vou multiplicar. Meu Deus, para de se preocupar porque está ganhando pouco. Para de se preocupar. Deus ainda supre as nossas necessidades, irmão. E nessa noite ele vai fazer milagre, porque se ele mandou pregar sobre multiplicações, sobre milagre, ele vai fazer milagre nas nossas vidas. Aleluia! Se nós abrirmos nosso coração, vivermos a palavra de Deus, como diz lá em João 8, do 31 ao 32, se vivermos a minha palavra, estiver comigo, aí eu vou fazer o milagre. Porque se não estiver comigo, não tem como. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, que é João 8, 31 e 32. Jesus dizia: pois aos judeus que cria nele, se em vós permanecer em minhas palavras, verdadeiramente serei meu discípulo, e conhecerei a palavra que é a verdade, e eu vou libertar. Então, se eu permanecer em Deus, Deus permanece em mim. E Deus permanecendo em mim, irmão, tudo vai se multiplicar, vai acontecer milagre. Como foi que esse rapaz cresceu na vida? Com muito pouco, e ele cresceu. Eu não sei se o rapaz era evangélico. O rapaz abriu uma academia com 16 mil. Ele abriu uma academia com 16 mil. Só os pesos, um peso de quilo de academia, é 12, 15 reais um quilo. E no mínimo uma academia tem que ter quase 800 ou 1 milhão de quilos de peso. Porque tem pessoas que pegam até 300, 400 quilos de peso no leg space. Mas ele com 16 mil abriu uma academia. Estou falando aqui coisa pouca.
Existem coisas que você bem sabe aí, de milagres que acontecem, irmão. Que pessoas ganham pouco e Deus faz multiplicar aquele pouco. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então a Bíblia está dizendo, estava aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Quer dizer, André estava entregando os peixinhos e os pães, e ele ficar calado assim, não, eu sei que o senhor pode fazer um milagre aqui. Mas aí é pouco, né, Jesus? Jesus deve ter olhado para ele assim, rapaz, cala a boca. Para de achar que isso aqui é pouco, porque é pouco para você que não tem visão espiritual. Mas quem tem visão espiritual, o pouco se transforma em muito. Aí o versículo de número 10, disse-lhe Jesus, manda assentar os homens. Jesus diz, olha, manda assentar. A palavra assentar significa o quê, irmão? Que vertente tem a palavra assentar? Descansar. Descansa a sua mente, rapaz. Se assenta ali e descansa. Vai ficar para lá e para cá. Vou fazer o quê, meu Deus? Ah, meu Deus, vou fazer o quê? Irmão, Jesus diz assim, ó, se assente aí nessa relva e descanse. Deixa comigo, que eu vou resolver essa causa. Jesus disse, assenta-te, os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentou-se, pois, os homens, que era em número de quase 5.000 homens. Era bem difícil os judeus falar sobre mulher. Só falar mais homem, 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 homem. E por isso a Bíblia fala que houve 5.000 homens. Mas se todos fossem casados, dava quanto? 10.000. Se todos tivessem um filho, dava 15.000. Jessé teve 7 filhos. Gideão teve 70. Jacó teve 12. Então se você fizer uma base aqui, dá de 50 a 60 mil pessoas para ser alimentado com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, olha, acalma o coração, todo mundo, se assenta aí, porque eu vou resolver essa causa. Eu tenho certeza que Filipe deve ter olhado assim, mas André, como ele vai resolver isso aí? A sua dúvida não impede Deus de operar. De operar em você impede, mas de operar no próximo não impede. Porque o próximo que está do teu lado, ele está acreditando, mas você está duvidando. E a sua dúvida não vai impedir que Deus abençoe quem está à sua direita e à sua esquerda. Não vai impedir. Vai impedir para você receber a bênção. Mas quem está crendo, acontece o milagre. Aleluia! Aleluia! E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, Jesus não pegou o pão, simplesmente pegou o pão e está assim, não. Jesus pegou o pão primeiro, levantou para o céu e disse, Pai, agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Aí Jesus falava dentro de Deus, eu tenho certeza, né? O Senhor pode multiplicar esses 5 pães e alimentar essas 60 mil pessoas. O Senhor pode. E Jesus sabia, irmão, que o Pai podia. Algumas pessoas ficaram duvidosos quando o grande amigo de Jesus morreu. E já tinha 3 dias morto. João capítulo 11. Jesus chega e disse, Maria, Marta, cadê seu irmão? Ah, está morto. Não, mas eu posso fazer alguma coisa. Não, mas cheira mal. Não, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que tu és a ressurreição e a vida. Porque será isso futuro? Ele disse, não, futuro sim, mas também agora eu posso fazer o milagre agora. Embora as pessoas foram, principalmente foram o fariseu, saduceu, um escriba, muitos os sacerdotes lá da sinagoga, para depois fazer chacota de Jesus. Assim, aí ele disse que ia tirar o rapaz do túmulo, não aconteceu. Mas Jesus sabia em quem confiava, que era o Pai. E ele, antes de dizer Lázaro sai, ele disse,
dobrou o joelho: Pai, agora é a sua vez. O Senhor nunca me deixou envergonhado, é a sua vez. E dobrava o joelho e orava. Ele não confiava nem nele mesmo, no sentido de poder. Ele dizia: o poder vem do Senhor. Porque no livro de 1 Coríntios diz que o cabeça de Cristo quem é? É Deus. O cabeça da igreja é quem? Cristo. E o cabeça da mulher é quem? O marido. Então Jesus, ele sabia que o cabeça dele era um Deus. Então ele disse: eu vou pedir o cabeça, eu vou pedir o maior. E ele orava. E quando ele disse: Lázaro, sai, ele tinha certeza absoluta que ia sair. E Lázaro saiu. E por isso ele, antes de dar o pão, ele deu graça. Pai, agora é contigo aí. Eu creio. E se o Senhor quer que eu creia, e pela minha fé o Senhor opera milagre, aí pronto. Eu tenho certeza, Pai, que quando eu puxar esse pãozinho aqui e dar um pedaço, o outro vai crescer. Eu creio, então o Senhor não vai passar vergonha. Então eu estou orando aqui, pronto, orou. Aí a Bíblia diz assim: Jesus tomou o pão, havendo dado graça, partiu pelos discípulos. Ele não deu nem um pão inteiro. Ele partiu assim o pão, um pedaço para você, discípulo, um pedaço para você, 5 pães inteiros. Ele dividiu para quantos discípulos? 12 discípulos. Foi quase metade para cada um. Ele disse: toma metade aqui, outra metade aqui, metade aqui, pronto. Agora pegue essa metade. Jesus olhou para ele assim, ó: pegue essa metade e saia tirando os pedaços e dando ao povo. Mas Senhor, eles não questionaram não. Aí quando os discípulos, aí vou ler mais um pouquinho aqui, repartiu para os discípulos, e seus discípulos, pelo que estava sentado, igualmente também todos os peixes, quando ele queria. Aí Jesus, quando eles pegavam o pão, um pedaço para você aqui, ó. Aí quando eu levava assim, o pão crescia. Ele, bota um pedaço para você aqui. Aí o pão crescia. Porque aconteceu isso. Aconteceu isso. Eu estou fora da Bíblia. A Bíblia está dizendo que tinha só 5 pães, 12 discípulos. Ele partiu para cada um discípulo um pedaço de pão. E quando eles puxavam o pão crescia. Mas você acredita nisso? Eu acredito nas Escrituras. Está escrito, eu acredito. Eu acredito. Se está Madi, Rebeácia, se está escrito, eu acredito que o pouco com Deus, Ele faz multiplicar. Fala, subdeaça, Deus Todo-Poderoso. E Jesus tomou o pão, havendo dado graça, partiu para os discípulos, e o discípulo, pelo que estava sentado, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estava saciando, disse Jesus: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aleluia. Recolheu, pois, e encheu 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Jesus disse: alimentou todo mundo. Eles disseram: Jesus alimentou todo mundo, ainda sobrou 12 cestos cheios de peixe e cheio de pedaços de pão. Então Jesus quer falar o que conosco nessa noite, irmão? Jesus vai fazer milagre, irmão. Se nós der lugar a Jesus, Ele faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Se não acontecer o milagre, é algo errado de nós, porque Jesus é o mesmo. De ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Aleluia! Aí a Bíblia diz, para encerrar, versículo 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. As pessoas começaram a acreditar em Jesus e dizer: verdadeiramente esse é o profeta que havia de vir ao mundo. Por causa do quê? Dos milagres.
Não é porque é do ensinamento bíblico. E para nós tem que ser porque o ensinamento bíblico. Eu não vou dizer que Jesus é o grande profeta porque de milagre. Não porque ele me curou, porque ele abriu a porta do emprego, porque ele resolveu algo para mim. Porque outras religiões também fazem acontecer, irmão. Irmão, não é à toa que uma pessoa que vendia queimado na rua se transformar em dono de uma TV, uma rede de TV. Não é à toa, não. Algo espiritual se entregou. O diabo falou o que com Jesus? Em Mateus 4, Jesus, se você se prostrar aqui diante de mim, esse reino todo aqui, você está vendo petróleo? Jesus, estou vendo petróleo, vai ser todo seu. Você está vendo ali os diamantes, rubim, esmeralda, tudo, vai ser tudo seu. Não é, irmão? Do nada. Algo a pessoa se entregou. Algo a pessoa fez para conseguir aquilo. Ou deu a alma a quem? Ou o diabo, ou a Deus. Também se nós se entregarmos a Deus, Deus também nos faz ser uma pessoa próspera. Agora nem todos podem ter essa riqueza, porque nem vai ser soberbo. Porque quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Ele se desvia, pô. E ele se desvia do evangelho. Mas Deus quer fazer isso? Quer. Porque Abraão era rico. Lá registrado, no livro de Gênesis, capítulo de número, se não me engano, 17, ele era rico em prata, em gado e em ouro. Moisés também ficou rico quando saiu. O faraó disse assim, leve aí meus escravos, tome um dinheiro aí, ficou rico. Isaías andava, segundo diz que o Uzias era tio dele, andava dentro do palácio, vivendo a realeza. E agora, o homem que mandou descer fogo do céu, em 2 de Reis, capítulo número 2, ele não era rico, foi Elias. Eliseu, um homem que morreu, enterraram ele, aí teve uma guerra, os pessoal disseram, vamos enterrar aqui esse cadáver aqui. Quando jogou na cova que estava esse Eliseu, os ossos do morto bateu nos ossos de Eliseu e o rapaz ressuscitou. Mas ele não era rico. Porque Deus conhece o coração, irmão. Quer conhecer o homem, dê poder a ele, irmão. Muda logo. Se acha ser alguma coisa. Mas a vontade de Deus não é nós ter uma vida próspera. Mas Deus conhece o coração do ser humano. E a Bíblia está dizendo assim, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que vinha ao mundo. Não está dizendo assim, não, os ensinamentos dele nos mostra que ele é verdadeiramente o profeta que tinha vindo ao mundo. Não, ele diz assim, não, esse era para vir ao mundo mesmo, porque você viu o milagre que ele fez? E se fosse um falso profeta fazendo um milagre? Todo mundo ia acreditar também. Eu poderia ser o contrário aqui, né? Falando aqui, não, esse que tinha que vir ao mundo, esse que ensinou a palavra de Moisés. Ele ensinou as palavras do Talmud. Ele ensinou as palavras do Velho Testamento, o ensinamento dele. De Isaías, você viu o ensinamento dele? Não. Por causa dos milagres, o pessoal acreditou em Jesus. Muitas vezes é obrigado Jesus mostrar milagre para ver se a pessoa se converte. Porque se Jesus não mostrar o milagre, aí a pessoa não vai aceitar a ele. Ele disse, eu vou mostrar o milagre. Mas no passar do tempo, nós vamos ficando maduros, irmão. Não deixamos de ser menino. Porque hoje, se Jesus quiser me curar, Ele cura, eu continuo adorando a Ele. Com cura ou não, com milagre ou não, ou ficar nessa mesmice, o mesmo emprego, a mesma casa, mas eu adoro a Deus. Não, mas se Deus nunca me deu uma casa boa, um emprego para ganhar uns 15 ou 30 mil, meu irmão, isso tudo vai passar. Se trouxesse felicidade o dinheiro, os homens ricos não estavam se separando aí direto, caindo nas drogas, no alcoolismo, depressão. Felicidade você só encontra só em um, em Jesus Cristo.
o Nazareno. E aqui eu encerro a minha pregação. Aleluia! Aleluia!